Saudações corintianas, família! Quarta-feira bem movimentada aqui no CT do Coringão. Acompanhei aqui a coletiva do meia Renato Augusto. O Renato falou muita coisa bacana, principalmente sobre a expectativa para o derby de amanhã fora de casa, né? A questão do campo sintético, né? O gramado Society na arena do Palmeiras foi assunto aqui na coletiva. Ele falou também sobre Vitor Pereira, né? O técnico português, aos pouquinhos vai implementando a sua filosofia de trabalho e aos poucos os jogadores vão também assimilando tudo que o Portuga está querendo, né? Lógico, um clima maravilhoso depois da goleada acachapante para cima da Ponte Preta, 5-0. Renato até destaca que tem alguns resultados que camuflam desempenho, né? Mas ele fez questão de destacar a forma com que foi construída a goleada no último sábado, né? Bom, Renato Augusto falou também sobre esse retorno, né? Ele que já completou aí 30 jogos desde que foi anunciada a sua volta. O Renato voltou a reestrear em agosto, né? Ele foi anunciado em julho, reestreou em agosto naquele jogo contra o Ceará, já meteu golaço de fora da área na estreia, enfim. De lá pra cá, muitos gols bonitos, algumas assistências, um futebol elegante, bem jogado, que obviamente faz com que ele seja perguntado até sobre seleção brasileira, né? E óbvio, eu também perguntei das críticas de uma parte da imprensa, sobre a média de idade dos jogadores, os muitos trintões aí no time titular. Renato disse que nem liga, procura nem acompanhar aí as críticas. E quando eu perguntei se ele podia ter uma passagem melhor, né, ainda melhor do que aquela de 2013 a 2015, ele acha um pouco difícil, né? Porque ele até fala na resposta que estava voando quando ele saiu, né, para a China no final de 2015, depois de conquistar ali o hexacampeonato brasileiro. Então assim, ele saiu voando, família, mas 5 anos e meio depois, parece que ele nunca saiu, né? Porque ele continua voando, é de fato um dos jogadores mais queridos pela fiel torcida no atual plantel, né? Bom, para fechar esse vídeo, a notícia do dia, né? Júnior Moraes chegou o centroavante para a temporada 2022, hein? Ele que se naturalizou ucraniano, mas já tinha feito história aqui no futebol brasileiro, especialmente no futebol paulista, marcando o gol do título do Santos em 2007, né? O Santos precisava ganhar de 2-0 do São Caetano na final, depois de perder por 1-0, e o Júnior de cabeça fez o segundo e o gol do título do time alvinegro da Baixada Santista. Bom, de lá pra cá, ele rodou o mundo, né? Especialmente ali no leste europeu, porque ele joga na Ucrânia, joga na Romênia, joga na Bulgária, tem até uma passagem tímida pelo futebol chinês, mas é na Ucrânia que ele fez história, né? Especialmente no Dinamo de Kiev e também no Shakhtar Donetsk. Olha só, o Júnior Moraes tem muitos gols, né, ao longo da carreira, é uma média muito legal e que ele continue, né, família, com essa excelente média a serviço do Esporte Clube Corinthians Paulista. Lembrando que Júnior Moraes foi um pedido do técnico português Vitor Pereira. Com as quentinhas do Esporte Clube Corinthians Paulista, aqui Alexandre Gimenez para a Central do Timão. Alô família, quarta-feira movimentadíssima aqui no CT do Corinthians. Último treino foi realizado antes do derby, tivemos entrevista coletiva com o meia Renato Augusto, tivemos anúncio de um novo reforço e obviamente que é a notícia que vai nortear essa quarta-feira, né? Júnior Moraes foi anunciado oficialmente, teve ali uma brincadeira da assessoria de imprensa, né, com os novos baianos, com Moraes Moreira, acabou o chorar e etc e tal, mas assim, Júnior Moraes é o centroavante do Corinthians para a temporada 2022. Obviamente que o Renato Augusto falou sobre a chegada do reforço, tanto o lado profissional, né, os muitos gols que o Júnior fez na carreira, principalmente no Shakhtar Donetsk, mas também o lado humano. Afinal de contas, ele se naturalizou ucraniano e teve um papel importantíssimo, principalmente para salvar os jogadores brasileiros que precisavam voltar. Vamos conferir o que o Renato falou sobre isso.
Na verdade, lá na China a gente acabou se enfrentando acho que só uma vez, e ele ficou muito pouco tempo lá. Se eu não me engano, alguma coisa de 3, 4 meses. Não teve muita coisa. Era um time ainda muito desorganizado, que era o Tianjin. Então é até difícil dar uma opinião, seria injusto da minha parte falar alguma coisa. O pouco que eu vi dele na época da Ucrânia, fazia gol, muito gol, não é à toa que se naturalizou, depois virou jogador de seleção. Como pessoa, eu já o conhecia, uma pessoa fantástica, dispensa comentários, além de toda a história que aconteceu agora, de amigos que estavam próximos a ele, o quanto ele fez para poder ajudar os outros. Isso para mim isso não é mais futebol, já vira uma outra coisa. Eu fico até arrepiado, porque ultrapassa o futebol. E vai ser tratado da melhor maneira possível, de braços abertos. É um elenco que trata muito bem quem chega, porque aconteceu isso comigo. Eu fui muito bem recebido quando cheguei e com certeza ele vai ser muito bem recebido também. Família, já são 30 jogos desde o retorno do meia Renato Augusto, hein? De lá pra cá, vários golaços de fora da área, assistências, um futebol muito bem jogado e, claro, ele se consolidando cada vez mais nesse time titular do Coringão, né? Bom, apesar disso, o time titular ainda sofre com algumas críticas, principalmente em cima da média da idade, né? A média de idade, o pessoal acha que tem muito trintão, etc e tal, e lógico que eu perguntei isso na coletiva pro Renato Augusto, sobre essas críticas, sobre o retorno e se é possível ter uma passagem ainda melhor que aquela de 2013 até 2015, hein, Renato? Olha, essa comparação é até um pouco difícil, porque eram momentos diferentes, né? Quando eu saí em 2015, a gente estava no auge do auge, campeão brasileiro, o time jogando quase à base de música, e quando eu cheguei estava num momento ainda delicado, agora a gente voltando a ser protagonista, então ainda requer um pouco mais de tempo, então a comparação é um pouco difícil, mas quanto às críticas, elas são naturais, todo mundo vai criticar em qualquer momento. E qualquer jogador, independente da idade ou de onde esteja jogando, o que eu mais vejo é jogador sendo criticado. Então você tem que procurar procurar fazer o seu trabalho bem, e é o que a gente está fazendo, conseguindo dar resposta dentro do campo, independentemente de quem está jogando e a idade do jogador que está jogando. Então eu procuro mais me concentrar no meu trabalho para poder responder o que o treinador quer dentro do campo, sem ficar olhando muitas críticas. Não é mistério para ninguém que Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo são as 3 equipes mais consolidadas aí no futebol brasileiro, né? Ganhadoras de títulos, com bons elencos. Na entrevista da véspera do clássico com o Palmeiras, Renato Augusto foi perguntado o que falta para o Coringão chegar aí no patamar dessas 3 equipes. Chegar e até passar, quem sabe, né, Renato? É claro que quando você traz jogadores como William, Paulinho, claro que você eleva o nível do time, não só no jogo, porque você traz isso para os jogadores mais jovens crescerem também, né? Eu passei por isso, por exemplo, quando eu ainda era do Flamengo, quando o Sávio voltou para o Flamengo, eu olhava, cara, é o Sávio, bicho, eu chegava para treinar com muito mais, né? Eu falava, preciso evoluir, preciso crescer. Depois peguei Juninho Paulista, fui pegando Luizão, todos os jogadores do mais alto nível. Então, eu acho que isso ajuda os jovens a crescer também, e isso eleva o nível do elenco. A nossa ideia, é claro, é chegar o mais próximo possível dos 3 que já estão lá em cima, que já estão juntos há mais tempo. Foi o que eu falei, que a gente ainda está num processo que a gente não sabe até onde a gente vai conseguir ir, né? Tá com um treinador novo, os jogadores chegando, o elenco crescendo, e a gente está numa crescente. Agora, até onde pode ir, eu realmente não sei. Espero que a gente possa ficar no mesmo nível deles ou até acima. Uma curiosidade do derby dessa quinta-feira, hein? É a arbitragem. Matheus Delgado, de apenas 23 anos, foi escalado aí para arbitrar a partida. O que vocês acham? Bom, o Renato Augusto deu entrevista coletiva nessa quarta-feira e falou sobre isso. Meia não vê muitos problemas na escalação de um jovem árbitro, não.
Cara, é muito difícil dizer, até porque eu não o conheço. Seria injusto da minha parte já criticar por causa da idade. Eu comecei a jogar com 17 anos, agora eu vou falar o cara que 23 não está pronto. Então seria injusto da minha parte. Espero que ele possa fazer um bom trabalho para que a gente possa também fazer o nosso e que tenha um grande jogo. Não tem. Esperar que ele possa fazer bem o trabalho dele, só isso.